Enquanto a principal recomendação para prevenir a contaminação pelo Covid-19 é lavar bem as mãos com água e sabão, no pronto-socorro municipal de Pindamonhangaba, funcionários e pacientes denunciam a falta de itens básicos de higiene. Pois é, Rose, quem trabalha na unidade diz que a situação é tão crítica que os próprios funcionários é que precisam providenciar a compra de detergentes e luvas de limpeza. Esta mulher, que prefere não mostrar o rosto, é funcionária da saúde de Pindamonhangaba. Ela denuncia a situação precária do pronto-socorro da cidade. A falta de itens básicos é frequente. A clorexidina, produto usado na asepsia de pacientes para evitar contaminação, é um deles. Máscaras o PS até tem, mas não são suficientes. Elas deveriam ser trocadas a cada 2 horas, mas são distribuídas para os servidores apenas no início do plantão, que tem 12 horas de duração. Ou seja, você trabalha 2 horas protegido e 10 horas desprotegido. E os funcionários que estão utilizando a máscara N95, porque estão tirando dinheiro do próprio bolso para comprar, porque não tem. A funcionária também revelou que nos setores internos do pronto-socorro também existe a falta de materiais básicos de higiene, como sabonete líquido e papel toalha. Eu entrei aqui no banheiro da unidade com meu celular e acabei de perceber que o problema é o mesmo. Nesta manhã, o banheiro feminino contava apenas com papel higiênico. Mas ao lavar as mãos, os pacientes não tinham papel toalha e sabonete líquido à disposição. E diante da pandemia de coronavírus, a funcionária acredita que o pronto-socorro coloca pacientes e trabalhadores em risco. Tanto você pode se contaminar, como pode também ter um funcionário e passar contaminação para o paciente. Porque a escola está fechada, shoppings estão fechando, lá a gente não fecha. A gente tem família, filhos, esposos, pais, né? E existe gestante no plantão. E é complicado, porque ali é a porta de entrada de tudo. Como medida de prevenção ao Covid-19, o local passou a restringir a entrada de pacientes para evitar aglomeração. E a maioria das pessoas aguarda atendimento do lado de fora. Mas muita gente acha isso pouco. Se a gente vai no banheiro e lava e não tem o sabonete, passa só água, não adianta nada. Tem que ter o sabonete, né? E o papel toalha para a gente enxugar a mão, porque a gente sai de lá e vai enxugar a mão aonde? Enxugar a mão na roupa? Não tem como, né? Esses itens estão faltando. Acho que deveria ter mais cuidado, porque, afinal de contas, nós estamos falando de algo sério, né? De algo que está aí atingindo as pessoas, matando praticamente as pessoas. Eu acho que os hospitais deveriam ter mais atenção nisso aí. Falando de um vírus que ainda não tem cura, né? Não tem cura e é um vírus que é transmissível, né? Aí tem que ter o maior cuidado nisso aí, nessa parte, por conta desse vírus. E não pode faltar jamais. A funcionária diz que alguns servidores acabam comprando e levando itens por conta própria, como detergente e luvas de limpeza. Além disso, ainda trabalham com receio de cobrar melhores condições e serem demitidos. E em meio a esse descaso, a população também sai prejudicada. A área da saúde não fecha e você tem que trabalhar, você precisa do emprego e você não tem condições para trabalhar. O prédio foi inaugurado há pouco tempo, a estrutura do prédio está bom, exames, em relação a exames também não tenho o que reclamar, melhorou, mas assim, tá bonito por fora, porque falta medicação, falta produtos de limpeza. Por nota, a Prefeitura de Pindamonhangaba informou que não tinha conhecimento do problema, já que o pronto-socorro é administrado pela organização social ACN, que já foi notificada pela administração municipal. A nota também diz que as unidades de saúde administradas pela Prefeitura operam dentro da normalidade com a utilização de insumos, de materiais de uso e medicamentos. E nesse momento de crise diante do avanço do coronavírus no Brasil, outra preocupação são as notícias falsas, divulgadas e compartilhadas nas redes sociais, as chamadas fake news. Informações que se espalham rapidamente sem a devida checagem nas fontes oficiais, provocando ainda mais pânico e desespero.
num momento tão delicado em que o jornalismo dos veículos de comunicação, como nós da Band, nos esforçamos ao máximo para levar a informação correta e precisa a todos os telespectadores? Nossas equipes estão diariamente nas ruas, se expondo, se arriscando para mostrar aquilo que realmente precisa ser divulgado nesse momento. E para falar sobre esse assunto de extrema importância, a gente conversa ao vivo com o jornalista e doutor em comunicação Robson Bastos, também professor da Unital, que está conectado via Skype, né, tendo em vista as medidas preventivas que nós também tivemos que adotar aqui no jornalismo da TV Band Vale. Muito boa noite, professor. Obrigada pela sua participação. Bom, a gente sabe, né, está todo mundo hoje conectado. A situação do coronavírus realmente é grave, preocupante, mas as autoridades de saúde todos os dias estão indo para a TV, para o rádio, para divulgar realmente a situação. Então, as pessoas precisam começar a deixar, né, os grupos. A gente vê os grupos bombando com um monte de informação que logo já vem a mensagem, é fake news, é fake news. Realmente é uma situação bem complicada, né? Sem dúvida. E nesse momento, realmente, não só o país como o mundo está conectado, como nunca houve também, além dessa epidemia. E a questão das fake news, a gente pode dividir em dois momentos, vamos chamar assim. Uma realmente são mentiras mesmo, assim, deliberadas, e outras que poderia ter a ideia de desinformação. Ela parece ser verdade, às vezes com uma foto, às vezes com um fato, mas está fora do contexto também em si. Então, às vezes, a princípio, a pessoa acredita que aquilo está vendo e, na verdade, está desinformando as pessoas também para criar histeria e outros pontos. E esse é o papel, realmente, do jornalismo, de checar, de observar, de investigar, averiguar, que é o trabalho que vocês fazem também e muitos outros colegas, mas principalmente a Band tem essa tradição nessa questão também. Hoje nós convivemos com o vírus da desinformação, né, professor? E, de fato, são pessoas mal intencionadas mesmo que se dedicam a disseminar esse tipo de informação, esse tipo de fake news? Infelizmente existe, porque talvez as pessoas ganhem com isso, talvez essa questão da desestabilização, talvez, na verdade, de pensar que, às vezes, quanto mais histeria, aí as pessoas teriam outros caminhos também em si. E isso não é só aqui no Brasil, né? Isso é, do modo geral, também quanto a esse ponto. E aí é que entram as agências de checagem, a importância da informação correta também. Porque hoje todo mundo, todas as pessoas, basicamente, não só têm o celular, mas têm essa informação e nem sempre a informação é fidedigna, né? Principalmente por causa desses grupos, né? Do WhatsApp também, já quanto a isso. E as pessoas, muitas vezes, não têm acesso, ou não querem ter, ou não acreditam na mídia chamada tradicional, né? Que é a mídia ou eletrônica, ou a mídia impressa também, e até a mídia digital em si. Quer dizer, eles acabam desacreditando, quer dizer, isso só serve para aumentar. Não é da agora, né? Sempre aconteceram essas questões históricas, na guerra, em alguns momentos também, na área da saúde, isso é muito forte, aquela questão da vacina, né? De não vacinar as crianças em si, quer dizer, de se plantar outras ideias quanto a esse ponto. Então, esse é o momento das pessoas realmente terem o jornalismo como sendo o jornalismo correto, que informa. Porque é risco de vida para todos nós, quer dizer, não é apenas uma mera desinformação de algum fato, é algo que envolve uma sociedade. A gente está vendo na Europa, né? Aconteceu na China e tomara que essa onda não venha dessa forma também. Por isso que eu acho que é importante a conscientização de informação correta, checada, equilibrada, principalmente. Só uma pergunta mais rapidamente para a gente, professor. É só para encerrar, que nosso tempo está acabando, professor. É com relação, assim, as pessoas em casa, elas também podem fazer um papel de jornalista, apesar de não ser um profissional de comunicação, indo no site daquela fonte oficial, né? Não é difícil checar a informação muitas vezes. Não é de graça, né? Elas podem fazer um filtro, né? De checar, de verificar, de ver quem mandou. E tem índices, né? Que mostram que as pessoas que mais compartilham são idosos, que às vezes pensam na sua família. Mas é bom que haja um filtro, os mais jovens, talvez, conversando, ou pessoas, se aquilo é verdade ou não, quer dizer, qual é a utilidade daquilo em si. Todo mundo pode ajudar, né? Todo mundo pode ajudar, professor. Obrigado, professor, cada um fazendo a sua parte. Obrigado, professor, pela participação. Boa noite. Viu? Boa noite. E o primeiro fim de semana do outono deve ser debaixo de chuva, com a chegada de uma frente fria aqui na região. Os detalhes no mapa com Amanda Souza, da Somar Meteorologia.
Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham. O primeiro final de semana do outono de 2020 será de tempo instável. Vai começar com chuva ainda em boa parte do estado de São Paulo. Amanhã, sábado, ainda tem condição de chuva em Campinas, pode chover no Vale do Paraíba. Aliás, ainda tem aquela condição de muita variação de nebulosidade, poucos períodos de sol. A chuva pode acontecer a qualquer momento, porém sem grande intensidade. Acumulados até de 10, 20 milímetros podem ser registrados principalmente em pontos do Vale do Paraíba, mas por enquanto nada que deva trazer grande preocupação. O dia deve começar com mínimas de 17, 18 graus. No período da tarde, ainda não tem calor intenso. A temperatura continua amena por conta dos ventos que sopram do quadrante sul. Aliás, neste sábado em Campinas, tem previsão de chuva, máxima de 24 graus. Mesma condição em Bragança Paulista e Ilhabela. Taubaté, um pouquinho mais frio. Máxima de apenas 23 graus. E ainda hoje no Band Cidade, escolas e professores de idiomas investem em aulas pela internet devido à recomendação de isolamento pelo Covid-19. Agora 7h13.